O que fazer quando as coisas saem totalmente do nosso controle? Mas eu vou começar com uma pergunta inversa. O que você exatamente tem controle? Eu sei que quando as coisas saem do controle, a gente entra em desespero. É um monte de coisa pra fazer e você fica, ok, o que é que eu faço? A gente se sente angustiado, se sente perdido, se sente, o que é que eu vou fazer exatamente? E aí, você olha para o tanto de coisa que você tem que fazer e você não sabe para onde ir. Mas o ponto de partida deveria ser, o que é que eu tenho controle? Exatamente. Mosquita aqui. Eu vou te fazer umas perguntas e eu quero que você mentalmente responda elas na sua cabeça. Primeiro, você tem controle do seu namorado? Você tem controle das falas dele, das atitudes dele, enfim. Se você tenta controlar, cuidado com esse seu relacionamento. Segundo, você tem controle dos seus pais? Como eles reagem, o que eles falam, enfim. Você tem controle dos seus colegas de classe? Do seu trabalho? Você tem controle sobre se vai chover ou não? A gente não tem controle do ambiente externo, a gente não tem controle das coisas externas, enfim, das coisas ao nosso redor. A gente só tem controle de nós mesmos. É tanto que tem um livro aqui, que agora que eu vi, que é um dos livros que eu gosto muito, aqui no cenário, não quebre não, enfim, que é justamente, tá muito em alta a filosofia estoica, que é uma filosofia muito bela, é uma filosofia muito do aqui e agora. A terapia cognitivo comportamental, ela traz muito isso, dessa ideia de viver o momento presente, é tanto que você consegue ver que eu risco mesmo meus livros, né? E esse livro, A Arte de Viver, ele traz vários pontos muito legais sobre, enfim, como é que a gente consegue viver de uma maneira mais leve, né? Os estoicos, eles falam muito sobre aquilo que você tem controle. Então, é tanto que tem uma frase aqui que é o seguinte: o que faz essa pessoa sofrer não é o acontecimento em si. Então, vamos lá. O que é que faz a gente sofrer não é o acontecimento em si, não é a coisa, não é justamente o evento, não é algo. Não é isso que me faz sofrer. Pois a outra pessoa poderia nem ser um pouco afetada por essa situação. Então vamos supor, tem uma situação que me dói. Essa situação, esse acontecimento me dói, me fere. E aí a pessoa tá vivendo a mesma coisa, passou pela mesma coisa, ou ela que foi afetada, ou melhor, ela que te afetou. E aí o livro traz, a outra pessoa poderia nem ser um pouco afetada por essa situação. Por quê? Porque é o externo. O que faz sofrer é a maneira de reagir que ela adotou. Vou repetir. O que faz ela sofrer é a maneira de reagir. Então é justamente isso. Não é o acontecimento que fere a gente. É como a gente reage ao acontecimento. Não é sobre a discussão que a gente teve, mas é como a gente reage a essa discussão. Não é sobre nada. É justamente como eu olho para isso. Se eu olho de uma maneira pesada, se eu olho de uma maneira densa, eu vou viver de maneira densa, eu vou viver de maneira pesada, eu vou sofrer sim por conta disso. Eu já atendi várias pessoas que um dos pontos centrais era justamente a necessidade de controle. Claro, não estou falando, por exemplo, de transtornos. Por exemplo, se a gente for pensar num transtorno borderline, tem muito essa questão de querer controlar. Mas eu te faço essa pergunta: o que exatamente você está tentando controlar na sua vida? Está tentando controlar as pessoas ao seu redor? Porque isso traz sofrimento. Você tenta gastar uma energia, você gasta energia de uma coisa que você não vai mudar. Me desculpa. Você pode estar sofrendo, mas você não vai conseguir mudar o ambiente. Você vai ficar mais desgastada, vai ter mais ansiedade, você vai sofrer mais. Só quem vai brigar é você. Quando isso acontece, quando você tenta controlar algo que você não consegue, quem bate na parede é você. A pessoa não é afetada. Porque ela tá vivendo a vida dela. Maravilhosa, perfeita, assim. O mundo é
um arco-íris. E você lá, batendo, assim, não, eu quero que seja desse jeito. E aí, você concorda comigo que quando eu bato na parede, o que dói é minha mão? A parede tá lá intacta, mas minha mão que dói. Tô batendo em algo que não vai mudar. Não vai. Desculpa se você acha que se você fazer o berro, fazer chantagem vai mudar alguma coisa, você vai só quebrar laços, você só vai destruir relacionamentos, causar mais confusão. É isso que causa essa necessidade de controle, sofrimento. E justamente esse livro é muito legal. Eu deveria lê-lo mais vezes. Inclusive, tem muitos pontos aqui que eu trago nas sessões que eu faço, que é justamente isso. Olha que legal, acabei de abrir aqui. É bom que esse episódio aqui tá sendo totalmente autêntico. Do nada eu abro aqui a página e leio. Enfim. A liberdade, aqui ó, procure compreender o que realmente é a liberdade, como ela é alcançada. A liberdade não é o direito ou a capacidade de fazer o que se quer. Ela vem da compreensão dos próprios limites e dos próprios limites naturais estabelecidos pela providência divina. Ao aceitar os limites e as inevitabilidades da vida e ao trabalhar com eles, em vez de lutar contra eles, nos tornamos livres. Então, ele traz justamente os nossos limites naturais. O que é um limite natural? É o nosso biológico. A gente não consegue passar do limite biológico. A gente não consegue. A ciência tenta, ela estuda para isso, mas se existe determinado limite, a gente tem que respeitar. E outra, a gente precisa entender quais são os limites que a vida vem me apresentando. Se eu tenho um trabalho que eu tenho que acordar às 5 da manhã, eu tenho um limite de horário para dormir, porque senão eu vou ficar afetada. Eu preciso entender que eu não consigo controlar tudo. E às vezes vem essa angústia. Eu também tenho muito essas coisas de a gente querer controlar, por exemplo, o nosso horário. Estudante é muito isso. Tem muito disso, dele querer estudar o mundo todo, só que você vê tem limite. Você não consegue controlar. Você não consegue. O que você consegue é dentro da hora, você tenta fazer aquilo que você consegue, mas existem limites. Existem pontos em que a gente não consegue passar. Então, observe se aquilo que você está sofrendo, se aquilo que dói é justamente aquilo que você está tentando controlar, aquilo que você não solta, aquilo que você não abre mão de jeito nenhum. E que todo mundo ao seu redor está seguindo a vida. Você está aí sofrendo, tentando controlar algo que você não consegue. Então observe, será que as coisas que estão fora do seu controle é justamente aquilo que você tem dificuldade de soltar? E é difícil soltar algo que na nossa cabeça a gente imaginou ser o correto. Mas as coisas são como elas são. E as coisas precisam ser respeitadas. O limite do outro precisa ser respeitado. Enfim, o mundo. Identifique aquilo que você consegue ou não controlar, aquilo que você consegue ou não. Mas acima de tudo, como é que você olha para isso? Como é que você reage a isso? Esse é o ponto central que o estoicismo traz. Como é que você reage? A situação, não é a situação em si, é como a gente olha para ela, é como a gente reage com ela, é como a gente encara com ela. É justamente isso. A gente consegue olhar a mesma situação, só que de maneiras bem diferentes. Tem até aquela, eu não sei o nome exato, mas com certeza você já viu no Instagram, no TikTok, uma figura que tem duas imagens, tem uma que é bastante famosa, que é uma de uma velhinha e uma dama, a mesma imagem, com duas visões diferentes. É isso. É como é que a gente olha de maneira diferente, e como a gente olha, e como a gente vê sobre uma outra perspectiva. Porque imagina, se a gente continuar olhando só com uma visão, você apaga as possibilidades das visões que você poderia ter. E é justamente isso. Às vezes a gente sofre. Mas é possível viver de maneira mais leve, é possível viver de maneira mais tranquila. Mas é importante que a gente aprenda a soltar. Aprenda a deixar ir. Entender aquilo que eu consigo controlar. Aquilo que eu consigo ver de maneira diferente.
Porque é isso que me machuca. Essa densidade, esse peso. É isso que dói. Mas sim, possível viver de maneira mais leve. Mas antes que continuemos, muito prazer, meu nome é Letícia Caliza, aqui a gente fala sobre psicologia, saúde mental, neurociência, comportamento, enfim, um monte de coisa, tudo para que você consiga viver de maneira mais leve. É, um monte de coisa, falo muito rápido. E siga nas redes sociais, Letícia Caliza no Instagram, YouTube, TikTok, enfim. Todos os dias tem conteúdo sobre saúde mental. Cada vez mais a gente vai divulgando sobre, para falar sobre saúde mental, comportamento, enfim, para que as pessoas vivam sim de maneira mais leve, porque todo mundo merece ver realmente de maneira tranquila, sem surto. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau.